Todo mundo abriu em João capítulo 6, versículo 50. Versículo 50. Essa semana é a semana que vai bombar, né? Primeira semana aí de célula. Os irmãos animados chegar lá, né? Colocando aquela alegria, aquele rosto. Alegria, aquele rosto. Aquela alegria e o sorriso no rosto dos irmãos, né? Quando comparecem lá a célula. Tá certo? Versículo 50 diz assim, eu vou ficar de pé para a gente ir. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. 51 diz assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Amém? Queridos, o pão que desceu do céu está com você. O pão vivo que desceu do céu. E ele diz que, através da carne dele, né, que ele morreria na cruz, ele nos daria vida. Vida eterna. Vida em abundância com o Senhor. Amém? Então hoje é o dia de a gente relembrar do sacrifício de Jesus. Então que hoje você possa se conectar com o Senhor e adorar o Senhor, sabendo que você se alimenta de um pão vivo, de um pão verdadeiro, de um pão que lhe alimenta a todos os instantes. Sabe por que a pior coisa que tem é a gente sentir aquela ânsia, aquela vontade de comer e não poder comer? Sabe quando você deseja lá, o Léo vai e olha lá aquela pizza, chega lá no restaurante de Jean, da Silvana, o papai não, esqueci o nome do restaurante, chega lá, como é, Léo? Olha, nobre, ele conhece, você chega lá e quer comer aquela lasanha, aquela comida, e você olha para lá e você, para ela, para a comida, e você diz, cara, eu não posso comer, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, eu não consigo pagar esse valor que merece aí essa comida. Mas quando você olha para aquela comida que desceu do céu, aquele pão vivo, sabe, que é gratuito, que você pode se alimentar o quanto você quiser. Quanto mais você se alimenta, mais você se farta do Senhor. Quanto mais você se alimenta dele, mais o seu espírito, ele se torna vivo com o Senhor. Sabe, esse alimento, o mais interessante é que esse alimento você não precisa gastar R$1 do seu bolso. Você não precisa fazer nada, apenas se dispor a ele e dizer, Senhor, eu quero me alimentar desse pão, eu quero comer desse pão vivo. Sabe, esse pão, ele lhe alimenta das tristezas da alma, ele tira tudo isso, ele vai lhe fartar de alegria. Sabe, esse pão sobre depressão, seja lá o que for, pensamento negativo, esse pão é que nos traz convicções, ele nos traz verdade, ele nos traz sabedoria. Sabe, é esse pão que nos alimenta, é esse pão que desceu do céu, é esse pão que morreu na cruz para que hoje nós possamos para que hoje nós possamos nos alimentar dele verdadeiramente. Amém? Vamos adorar o Senhor, Senhor Deus, nesta manhã nós queremos entregar o nosso coração ao Senhor. Pai, nós queremos alimentar o nosso estômago, o nosso ventre desse pão maravilhoso que desceu do céu. Deus vem nos alimentar a nossa alma, Pai. Às vezes nós andamos, meu Pai, como se nós fôssemos raquíticos, Senhor Deus, onde a nossa alma era não se farta do Senhor, mas que nesta manhã a nossa mente tenha a convicção de que o pão vivo está aqui hoje presente neste lugar. Deus, queremos glorificar o teu nome, bendizer o Rei dos Reis. Abra sua boca nesta manhã em alegria e devoção ao Senhor. Diga quanto Ele é importante para você. Glorifica o nome dEle, exalta, porque Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nesta manhã você não está adorando qualquer pessoa. Nesta manhã você não está adorando um presidente, mas você está adorando o Rei, o Senhor dos Senhores, aquele que te fez, aquele que fez os mares, as aves do céu, aquele que fez a terra, tudo que nela há. Então nesta manhã glorifica este Deus que é poderoso.
vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Mais uma vez, com força, com força. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar, Senhor. Meu coração eu quero diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial. Tocou meu coração por outro sem igual. E essa é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida. Trocou meu coração por outro sem igual. E essa é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Tá bonito. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida. Trocou meu coração por outro sem igual. E essa é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial.
nessa manhã. Aleluia. Pai nosso do céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Pai nosso no céu, santo é teu reino, buscamos tua vontade seja na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. 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 Oh, deixa o céu descer.
colocamos, Espírito Santo de Deus. Deixa o céu descer sobre nós. Deixa o céu descer. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é a glória para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Sempre amém. Estar sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Ao que estar sentado, ao que estar sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a ti seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso tu és, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Nesta manhã, nós queremos abrir o nosso coração, Senhor, e dizer que a nossa alma anseia por ti, Pai. Eu profetizo nesta manhã, meu Senhor Deus, sobre os corações que estão aqui presentes hoje. Que haja, meu Pai, a tua presença, Senhor Deus, sobre os corações, queimando, Senhor. Eu estava ali sentado, Pai, pensando sobre a nossa congregação que nós estamos construindo. Meu Deus, eu vi uma grande multidão vindo para este lugar. O Senhor me mostrava pessoas, meu Pai, vindo para este lugar. Eu oro,
conquistar o reino do Senhor, a proclamar o ano aceitável do Senhor, a pregar a salvação de Cristo. Deus, que nesta manhã, meu Pai, que cada vida que está aqui saiba que é importante para o Senhor, e que Deus está capacitando a noiva, a igreja dele, para marchar ao favor do seu reino. E que cada um aqui saiba que você tem dons que Deus entregou a você, para que você use para a casa do Senhor, para que você use para o reino do Senhor. Não saia daqui, queridos, achando que você é inútil na presença de Deus. Saiba que se você está aqui, foi porque o Senhor lhe trouxe a este lugar. O Senhor lhe trouxe a este lugar para que você seja alguém útil, que você trabalhe para o Senhor, que você tenha a plena satisfação nele. Aleluia! Que nesta manhã você saiba que Deus vai fazer algo grande neste lugar. Deus está trazendo pessoas, querido, para este lugar, para ser cuidado por você, para ser alcançado por você. Amém? Que nesta manhã você entenda isso. E nesta manhã é motivo também de adoração ao Senhor. Eu queria te convidar a ofertar aqui hoje, e com coração grato, porque Deus tem abençoado este lugar, Deus tem abençoado as finanças do seu povo, Deus tem aberto os celeiros dele do céu sobre nós. Então que nesta manhã você possa trazer a sua oferta em gratidão ao Senhor. Aleluia! Quero convidar as crianças até 7 anos
para irem aqui junto com a tia Tiala e a tia Gideane. Ouvir a palavra de Deus na linguagem deles. Amém? Também quero saudar os visitantes. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer recebê-los aqui nessa manhã. E que o culto de hoje seja bênção para você, para a sua vida. Hoje é culto de? Então a gente vai abrir nossas Bíblias naquele capítulo e versículo de quase todos os cultos de ceia. É o microfone tá baixo? Tô achando um pouco baixo. Tá baixo ou tá ok? Tá baixo? Lá atrás. Lá atrás, tá baixo? Aumente só um pouquinho. Pronto, então você vai abrir aí sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. Já era pra gente saber decorado, né? Muitos pastores já sabem decorar esse texto aqui. 1 Coríntios 11, vamos ler a partir do 17. 1 Coríntios 11, 17. Quem ainda não encontrou? Quem já achou? Amém? Amém. Amém ou não amém? Amém. Amém, amém? Vou ler. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões. Há o quê? Divisões. Entre vocês, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Repitam, memória. Ixi, agora a Erika é aquela que manda repetir. Memória. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Só até aqui. Amém? Vamos lá. Hoje eu vou trazer uma palavra simples para vocês. Não que as outras não sejam, mas eu tentei ser bem objetiva e não colocar muitos pontos, porque eu quero que você realmente lembre. Às vezes a gente quer trazer muitos conteúdos importantes, isso não é ruim. Mas só que as nossas mentes, elas não estão tão boas assim. E uma coisa que o Rafael falou ontem na reunião da liderança, que eu fiquei refletindo sobre isso. A gente muitas vezes se esforça para trazer o melhor, e isso é ótimo. Mas às vezes a gente traz tanta coisa que a gente está ouvindo, não tem como gravar tudo. Ainda bem que tem o vídeo, né, para assistir depois. Mas às vezes a gente quer trazer tantos pontos importantes que a gente no final acaba não conseguindo lembrar de todos. Então hoje eu vou trazer 2 pontos para vocês. Não vão esquecer não, né? 2 pontos para vocês. Inclusive vocês vão trabalhar sobre isso nas células. O nome da pregação hoje é Proibido Esquecer. É proibido esquecer. Vixe, que negócio chique. Não é? É proibido esquecer. É proibido esquecer, repita. É proibido esquecer. É proibido esquecer. É proibido esquecer o quê? Bom, a gente sabe que a ceia
Ela é possivelmente a celebração mais importante da igreja cristã. Érica, mas não é a Páscoa? Ou não é o Natal? Primeiro, que o Natal ele não é uma festa ordenada por Cristo. Vocês sabiam disso? Cristo não ordenou que comemorássemos o Natal, o seu nascimento. Inclusive, nós nem sabemos a data correta do nascimento dele, né? É mais para o começo do que para o fim do ano, possivelmente. E a Páscoa? Bem, quando nós vamos ler sobre a ceia, a gente vê que no primeiro dia da Páscoa, que é o dia dos pães asmos, ou pães sem fermento, Jesus chega, chama Pedro e João e pede para que eles dois saiam para procurar e organizar a ceia que teria, a ceia da Páscoa. Só que essa ceia da Páscoa era uma ceia diferente. Por quê? Porque no primeiro dia da Páscoa era o dia em que o cordeiro para o sacrifício era separado. O que estava acontecendo naquele momento é que o cordeiro do sacrifício, o verdadeiro cordeiro, naquele momento estava também sendo separado para o sacrifício. Mas os seus discípulos não faziam ideia de que aquilo realmente estava acontecendo. Então Jesus chega para Pedro e João e fala: vai até o local tal, vocês vão encontrar um homem assim, vocês vão encontrar um cenáculo dessa forma. Cenáculo, gente, é como se fosse uma varanda superior. É o local onde eles se reuniram. E aí vocês vão se reunir, organizem um local para a gente fazer a ceia lá. E eles foram e organizaram. Então a gente vê que a Páscoa naquele momento ganhou um novo significado. A Páscoa naquele momento passou por uma mudança. Até então a Páscoa era apenas a comemoração da saída do Egito, de quando Deus passou, né, por aquele anjo da morte, passou pelo Egito. E aí aquelas pessoas, os hebreus, aqueles que sacrificaram o cordeiro, colocaram o sangue nos umbrais, não foram mortos. Então tinha toda essa comemoração. Mas a partir daquele momento, a partir de Cristo, tudo ganha um novo significado. Não é apenas uma salvação do Egito, é uma salvação da morte eterna. Não é apenas eu entrar em Canaã, é eu entrar na vida eterna. É o perdão dos pecados. A partir de Cristo tudo muda. E aí Jesus diz assim: olha, a partir de hoje vocês vão realizar essa ceia sempre, até que eu volte. Então quando vocês forem se reunir para comer do pão, para beber do vinho, porque era a cerimônia que eles faziam na Páscoa. Quando vocês forem se reunir para isso, lembrem-se da minha morte. Lembrem-se de mim. E não apenas isso, lembre-se também de outras coisas, que é o que eu vou falar hoje. É proibido esquecer. Então a ceia, ela é uma celebração que ela foi ordenada por Jesus. Jesus não nos ordenou outras celebrações especificamente, mas a ceia ele disse: façam isso, até que eu venho. Por isso que a gente pode considerar que a ceia é uma das celebrações mais importantes, porque é uma ordem clara de Cristo. E aquele momento daquela ceia era possivelmente a última ceia. Era possivelmente não, era a última ceia de Jesus com seus discípulos. Os discípulos não sabiam, não faziam ideia, mas Jesus sabia. E ele preparou aquele momento como o último momento de celebração com aqueles homens. E eu fico pensando, a Bíblia fala, acho que lá em Marcos 10, que naquele momento os fariseus, os mestres da lei já estavam procurando uma oportunidade para matar Jesus. Daí você entende que parece pelo texto que aquela ceia foi um momento meio escondido. Olha, procura um homem assim, você vai encontrar uma mulher assim, vocês vão subir no local assim, preparem e esperem. Então não é um local exposto. Eles não foram fazer isso no meio da praça, entende? Eles foram fazer isso num local fechado e para pessoas escolhidas para estar ali dentro. Jesus sabia tanto da importância desse momento que ele não podia correr o risco daquele momento ser atrapalhado por ninguém. E aí ele escolheu um local separado, com pessoas escolhidas para estar lá dentro, para aquele momento ser realizado, porque aquele momento seria eternizado. E assim aconteceu. Mas por quê? Por que Cristo ordenou essa celebração? Você já se perguntou? Por quê? E assim, na noite em que foi traído, né? Na noite em que foi traído, ele ordenou isso. Por quê, Márcio?
Algumas pessoas falam muitas coisas e eu acho que a gente às vezes peca em querer colocar coisas na ceia a mais do que o que ela realmente significa. Tem toda uma discussão sobre a presença real do corpo de Cristo, sobre o pão ser consagrado, ser santificado, sobre esse alimento ter algum poder se você levar para um doente comer, alguma coisa. Então a gente tem uma série de costumes e de entendimentos espirituais e algumas vezes até místicos sobre isso. Mas só que a intenção de Jesus é que isso se tornasse um memorial. E às vezes o memorial não precisa ter esse misticismo todo, basta ter a obediência e o entendimento. Por que Deus faz memoriais? Porque a gente se esquece dele. Toda vez que os hebreus, os judeus, conquistavam alguma coisa, atravessavam o Rio Jordão, conquistavam uma cidade, Deus dizia assim: faça um memorial. E aí todos os anos você vai trazer os seus filhos, vai mostrar, porque precisa ter algo visual, entende? O memorial, ele é algo visual. Então ele dizia assim, por exemplo, na travessia do Rio Jordão, pegue 12 pedras que simbolizam as 12 tribos, coloque uma sobre as outras, e todos os anos traga os seus filhos aqui nesse local e diga: aqui foi o local onde Deus nos fez atravessar e entrar em Canaã. E assim, a pessoa tinha que visualizar o lugar. Assim, muitos outros memoriais também aconteciam. Não era apenas a informação, não era apenas a informação passando de pai para filho, mas existia um símbolo, existia algo visual. Jesus nos deixou um memorial com elementos visuais. Tanto que se você colocar no Google Ceia do Senhor, vai aparecer lá pão, vinho. Eu não sei você, mas toda vez que eu olho para um vinho, eu lembro. E essa é a atitude, essa é a intenção de Jesus. Toda vez que vocês beberem do vinho, toda vez que vocês comerem do pão, lembrem-se disso. E se ninguém nunca falou para você, eu quero te trazer essa reflexão. Não é apenas aqui na igreja. Quando você está na sua casa, que você parte o seu pão com a sua família para comer, lembra de Cristo. Lembra do corpo. Porque essa atitude de partir o pão e de beber o vinho, ela vai nos levar à reflexão. Vamos lembrar disso toda vez que fizermos, tá? Então, se a gente fosse resumir, por que Cristo ordenou essa celebração? Foi para a memória continuada do seu sacrifício e dos benefícios que vieram com esse sacrifício. Memória continuada por quê? Porque ele fala, sempre que fizerem isso, significa o quê? Que ele quer que a gente faça sempre. Então tem que ser uma vez na semana, uma vez no mês, uma vez no ano. Não, ele não falou isso. Ele só quer que a gente faça sempre. Nós temos essa tradição de fazer uma vez ao mês. Mas o que ele quer é que a gente faça sempre, porque a gente toda vez lembre do seu sacrifício e dos benefícios que vieram através desse sacrifício. Jesus quer que a gente traga à memória algumas coisas que a gente não pode esquecer. E por isso que a ceia ela é algo que é constante. Enquanto você for cristão, até que ele volte, você vai cear com seus irmãos. E eu espero que você não se afaste da ceia. A ceia nos fortalece. A ceia nos une. A ceia nos traz um exame. A ceia é importante demais. A ceia é possivelmente a celebração mais importante da igreja hoje. E aí tem duas coisas que eu não quero que você esqueça. Primeiro ponto. Eu tô vendo só uns canetinhas assim, ó. Que bom. É proibido esquecer quem somos coletivamente. Toda vez que Jesus fala em corpo, lembre da igreja. Toda vez que Jesus fala sobre pão partido, sobre ele se partir em vários pedaços menores, lembre que ele está falando de igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Não nós sozinhos, nós juntos. Cuidado com aquela frase. Eu sou casa de Deus. Eu sou igreja. Eu sou corpo. Nós somos corpo e
somos igreja coletivamente. Coletivamente. É um engano nós acharmos que nós sozinhos somos corpo, que nós sozinhos somos igreja. Não somos, nós somos um só. Então, quando nós saímos dessa unidade, nós deixamos de ser corpo. Isso é um fato. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4 para a gente dar uma lida aqui no versículo. É só um pouquinho na frente. Você já deve ter, Efésios capítulo 4, você já deve ter ouvido muito a palavra vocação por aí, né? Vocação. E aí em Efésios, Paulo nos ordena que a gente viva de acordo com a nossa vocação. Sabe qual é a sua vocação? Sabe qual é a sua vocação? É ser médico. Sabe qual é a sua vocação? Minha vocação é ser pastor. Sabe qual é a sua vocação? Efésios capítulo 4. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 6. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes. E sabe o que é rogar? Você sabe o que é rogar, né? É você pedir assim com muito fervor. Ah, eu estou rogando. As pessoas rezam a Maria e pedem que ela rogue em favor deles, né? Então, esse rogar é esse pedido. Eu estou me humilhando, eu estou pedindo, por favor, faça isso. Rogo-vos que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Olha só, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Percebe que fala sobre esforço? Tem gente que acha que viver em comunidade, que viver em unidade, e sim, eu vou citar algumas coisas da pregação do domingo passado, que viver em unidade é muito confortável. Não é 100% confortável. Nós vamos ter muitos momentos de desconforto. E é importante que a gente tenha essa consciência. Vai ter momentos que estaremos desconfortáveis, mas na maioria é um momento de conforto. Precisamos estar atentos para os momentos desconfortáveis, para que a gente não venha perder o foco nesses momentos que apareciam. Continuando, versículo 4. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Não se engane, você foi chamado para ser família de Deus. Você foi chamado para ser filho de Deus, de um pai de muitos. De um pai, de uma quantidade enorme de pessoas. Você foi chamado para ser parte do corpo. Qual é a sua vocação? Sua vocação é ser igreja. Qual é a sua vocação? Sua vocação é ser filho de Deus. Foi para isso que você nasceu. E essa vocação é mais importante do que qualquer outra vocação que você possa imaginar. Você pode ter um talento para ser um grande professor. Mas antes de ser um grande professor, você é um escolhido de Deus para ser parte da família dele. E é por isso que nenhuma dessas outras vocações pode ser colocada em primeiro lugar na nossa vida, porque não há vocação mais importante do que a vocação de ser filho de Deus. Vocação de ser igreja. Vocação de levar o reino. Essa é a nossa prioridade. Mas continuando, vocês viram que a gente precisa ter esse esforço. Esse esforço é para quê? Para preservarmos a unidade. Não é fácil, como o Ale falou domingo passado, nós pegarmos um saco de batatas, com cada batata com a sua própria idade, com a sua própria casca, com o seu próprio formato. E a gente pegar esse saco de batatas e fazer com que esse saco de batatas se torne um purê de batata, onde você não consegue mais perceber quem é quem, porque estão todos tão unidos que se tornaram uma só coisa. Um só Deus, um só Espírito, um Pai sobre todos, em todos. Uma só coisa, um só corpo.
Quando nós estamos celebrando a ceia, nós não podemos esquecer quem nós somos coletivamente. Somos um corpo. E o exercício da análise, ela também vai trazer esse pensamento, essa reflexão. Eu sou corpo? Eu sou parte disso? Será que eu realmente sou parte? Será que eu estou incluído nisso? Será que eu faço parte do que está acontecendo aqui? O Helder acabou de falar aqui que ele recebeu algo de Deus, né? Uma visão de futuro, sobre o que Deus quer para esse lugar. Quando você escuta isso que ele fala, será que você pode ter a convicção de que você está nisso? De que você faz parte disso? De que você é um com isso? Nós somos um com isso. O que é uma célula? Eu falo de célula, não as células que vocês estão se reunindo. Célula do nosso corpo. Uma simples célula. Que de simples não tem nada. Uma célula é uma máquina, gente. Ela é tão pequenininha que ela é invisível ao olho nu. Você só consegue ver no microscópio. Mas ela é tão potente, ela nos ensina tanta coisa. Quando nós olhamos para o nosso corpo, a gente percebe que essa célula, ela precisa agir em unidade. Pensa aqui comigo, um celular, cadê meu celular? Tá ali filmando. Um celular tem tantos vírus e tantas bactérias que você não tem noção. Um celular desse, de acordo com os cientistas, os microbiologistas, eles falam que um celular desse pode ter mais bactérias do que o vaso sanitário, do que o solar do seu sapato. E a gente pega, taca a mão, bota na boca, é a maior coisa, né? Dá na mão do bebê, o bebê taca na boca. Imagina o trabalho que o nosso corpo tem todos os dias para nos proteger desses vírus e dessas bactérias. Todos os dias é uma luta, é uma guerra travada no nosso corpo. As células nos protegendo desses invasores, das doenças que vêm com os invasores. Imagina se o nosso corpo não trabalhasse em unidade. A gente não suportaria uma gripe. Uma gripe nós não suportaríamos. Por que a gente consegue se curar de muitas doenças? Porque o nosso corpo está trabalhando. Trabalhando em unidade. Não é cada um fazendo uma coisa totalmente distante, oposta. Não. Cada um faz uma coisa sim, mas com o mesmo propósito. Assim como a igreja. Se você for prestar atenção nas células do nosso sangue, a gente tem os leucócitos, os glóbulos brancos. Eles são aqueles responsáveis por guardar a gente. Entra um vírus lá, eles vão pra cima. E é incrível, se você pesquisar no YouTube, você vai ver os vídeos dos leucócitos agindo. Gente, é lindo, eu acho lindo, eu vejo Deus nisso. Mas esses leucócitos só podem agir nos protegendo dos vírus porque eles têm energia. Essa energia veio da onde? Da alimentação. A gente comeu, o alimento foi digerido. As células aqui do nosso sistema digestório absorveram a glicose, a energia, passaram isso para o sangue. Isso chegou nos leucócitos, os leucócitos conseguiram produzir energia para trabalhar. O que acontece na igreja? A mesma coisa. O Léo pode fazer uma coisa totalmente diferente da Edileuza, mas eles vão agir com o mesmo propósito, para a unidade do corpo. Aquilo tem um propósito e cada um é importante. As células do sistema digestório não sobreviveriam ao ataque dos vírus, eles precisam dos leucócitos. Os leucócitos não trabalhariam se não fosse o processo de digestão, eles precisam dessas células. Por mais que eles estejam distantes um do outro. Então, quando nós falamos de corpo e de unidade, a gente está falando desse entendimento. E sabe, não é sobre onde a gente quer ficar, onde a gente gosta de estar, quem eu tenho mais intimidade, o que eu gosto mais de fazer. Não, é sobre você entender onde Deus quer que você esteja. Aleluia. É sobre você entender qual vai ser a sua importância naquele lugar, com aquelas pessoas, naquela situação. Deus sabe de todas as coisas. E pode ter certeza que Deus está guiando a sua vida. Você não é uma folha solta ao vento. Deus está guiando a sua vida. E Ele está levando você para o local correto. Você crê nisso? Agora,
se você está com a sua Bíblia aberta ainda lá em 1 Coríntios, onde a gente acabou de ler a ceia. 1 Coríntios 11, lembra que você abriu 1 Coríntios 11? Você vai passar uma página para frente, que é a continuação do texto de Paulo. A gente vai continuar aqui. Gente, todo mundo está acompanhando? Amém. Você vai um pouquinho mais para frente, que é no capítulo 12. Capítulo 12, versículo 12. Amém? Você encontrou? Capítulo 12, versículo 12. Diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós somos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. A todos nós foi dado de beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro. Lembra do que eu falei? Eu sou corpo. Não! O corpo não é feito de um só membro. O corpo somos todos nós juntos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixo de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou o olho, não pertenço ao corpo, porque eu não sou pastor, eu não faço parte. Porque eu não sou líder de célula, eu não faço parte. Não! Você não deixa de fazer parte só porque está exercendo uma função diferente. Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Se todo o corpo fosse pastor, onde é que estariam os evangelistas? Se todo o corpo fosse mestre, onde é que estariam os profetas? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Um olho não pode dizer à mão, eu não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Ao contrário. Os membros do corpo que parecem mais fracos, olha isso aqui que é importante. Os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Isso aqui é para você que se acha menor, que, como o Helder falou, não se acha útil, mas é útil. Ninguém é inútil nas mãos de Deus. Você é útil. Você é útil. Não esqueça disso, você é útil. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo. Olha a forma que Deus fez. Deus estruturou o corpo como? Dando maior honra aos membros que dela tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Olha que importante, quando um membro sofre, todos os outros sofrem. Unidade. Quando o membro é honrado, todos se alegram com ele. Aí você lembra o que o Helder falou no domingo passado? Quando não há unidade, há competição. Mas quando há unidade e alguém é honrado, todos se alegram com ele. Aleluia. A unidade é a base da igreja. A igreja não sobrevive sem unidade. Nós precisamos entender isso aqui. É uma questão de você realmente ler, entender e pensar. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês é membro desse corpo. Sabe, eu era uma crente muito chata. Não que hoje eu não seja tanto mais. Eu era muito chata. E aí eu percebi que eu era uma crente reclamona demais, reclamava, achava tudo ruim. Só que eu não estava fazendo grande diferença naquele corpo. Mas normalmente quem reclama mais assim é alguém que não está envolvido.
Porque quando a gente está de fora, a gente não percebe, não enxerga tanto. A gente enxerga de forma diferente. E eu percebi isso. E eu não percebi isso agora, viu, gente? Depois que o Helder virou pastor. Eu percebi isso antes de eu ir para Jocum. Tempão atrás. O que aconteceu? Eu comecei a perceber as faltas da igreja. Tá faltando isso. Eu não tenho discipulado. Eu não tenho uma mulher casada que me acompanhe nos meus problemas de relacionamento. E vocês ouviram aqui domingo passado que tinham muitos. Eu não tenho uma pessoa para sentar comigo e me ensinar sobre a vida de Paulo. Eu queria tanto aprender a Bíblia. Eu não tenho uma pessoa que eu diga, eu posso ensinar seu cara a estudar a Bíblia com você? Porque não tem ninguém disponível. E aí eu comecei a ficar. Não tenho o que eu quero, não tenho o que eu preciso. Porque eu vou embora daqui, porque aqui não tem o que eu quero. Meu irmão, o Espírito Santo fala comigo sempre com muito carinho, mas nesse dia não foi não. Confesso pra você. Sabe o que ele falou pra mim? Que eu não era parte do corpo, eu era só uma consumidora. É porque o consumidor que chega e fala, não gostei do louvor. Não me agradou. Essa palavra está muito fraca. Não tem uma pessoa para me servir. Não, esse lanche aqui não encheu minha barriga. Você é corpo ou você é um consumidor? Eu era consumidora. Parasita da igreja. E se não me agradasse, eu saía reclamando. E aí, quando eu percebi isso, eu fiquei com tanta vergonha. Eu fiquei tão assim... Eu fiquei pensando no meu pastor. Eu falei, meu Deus... Eu até falei isso pro Helder. Helder, eu não posso exigir que ele me dê uma coisa que ele não tem como me dar. Aí você fica com raiva da pessoa, mas é injusto, sabe? É injusto. E aí ele diz assim, o que é que tu sente mais falta? Eu sinto tanta falta assim de uma palavra mais, sei lá, um negócio diferente. Eu saía me sentindo com fome. E eu olhava, as pessoas se sentiam muito bem alimentadas. E eu saía precisando de alguma coisa. Eu tive que passar por um processo de autoconhecimento para entender quem eu era, para entender o meu ministério. Eu entendi que eu me encaixava no ministério de mestre, que eu gostava de estudar, que eu queria uns negócios mais profundos. E era por isso que eu Érica, estava sentindo falta. E eu fui começando a entender o que estava acontecendo. E aí o Helder falou, o que é que tu sente mais falta? Eu falei, a palavra. Na hora que eu falei, por isso que é importante a gente falar, por isso que procura uma pessoa de confiança para você abrir o seu coração. Não é sair fazendo fofoca. Não é sair fazendo divisão. É procurar alguém mais maduro que você que possa lhe aconselhar. E aí ele falou, o que você está sentindo falta? Estou sentindo falta disso. Na mesma hora que eu falei, o Espírito Santo disse assim, pois é aí que eu quero usar você. Veio um choque de realidade. Às vezes aquelas faltas que nós estamos enxergando demais, que está nos incomodando, é justamente o local onde Deus quer nos usar. Ele quer usar você para preencher essa falta. É por isso que eu estou fazendo você enxergar essa falta. Eu não quero que você enxergue essa falta para que você saia reclamando. Eu quero que você enxergue essa falta para que você se posicione nesse lugar. E a gente não entende isso. Por quê? Porque a gente precisa lembrar que somos corpo. Igreja não é sobre a Érica, igreja não é sobre a Marli, igreja não é sobre a Silvanira, a igreja é sobre Jesus. É tudo sobre Ele. É por isso que na ceia nós precisamos lembrar. Não podemos esquecer quem nós somos coletivamente. E essa consciência da unidade, de eu faço parte, é o que me levou a querer servir. Eu vou estudar. Não para querer saber mais que o pastor. Não para querer me amostrar. Não para querer dizer que eu consigo sozinho, eu sou independente. Eu vou estudar porque eu quero servir. Eu vou estudar porque eu posso ser útil. Eu vou estudar porque eu sou um com a igreja e eu faço parte. E eu quero que a igreja cresça. Como é que eu posso ajudar no crescimento? É aqui, então eu vou ajudar aqui. Porque o senso de unidade nos leva a servir dessa forma. E a gente deixa de sermos consumidores reclamões como eu era. E, gente, você deve ter percebido que eu e o Helder às vezes falamos muito sobre os nossos defeitos.
nossas falhas. A gente fala mesmo. A gente quer ao máximo exercer uma liderança de transparência com vocês. Para que vocês entendam que aqui na frente não há perfeição. Nós temos os nossos problemas, nós temos as nossas lutas. Porque pode ser que nesse momento você esteja na mesma posição que eu estava, há alguns anos atrás. E é possível sair dessa posição. É possível sair de uma posição vitimista e reclamona, como eu, para uma posição de não vou dar ouvidos a isso, vou fazer. Você pensa que eu não luto contra isso até hoje? O Helder fala que toda igreja tem que ser um chato. Eu sou chata, gente. Eu percebo tudo. O Rafael veio, eu digo assim, Rafael, trocou a letra da música. Rafael, essa melodia aqui. Eu sou chata, gente. Então eu preciso estar me controlando para não ser aquela pessoa mais chata ainda. Eu tento ser aquela chata útil. Helder, tá faltando um negócio ali no banheiro. Helder, a gente precisa colocar uma pessoa a mais para as crianças, porque tá fazendo barulho. Helder, o som tá muito alto, pode estar atrapalhando os irmãos. Eu tento ser a chata útil. Entendeu? Mas todos os dias eu estou me submetendo ao Senhor, porque são meus defeitos. Eu sou assim. Não sou perfeita. E tendo todos os dias eu tenho que me submeter a Deus, para que Ele venha trabalhar na minha vida. E pegar aquilo que eu acho que é inútil, transformar em algo útil. A sua personalidade para cima, sanguíneo, que gosta de fazer as coisas, ela pode ser útil no reino de Deus. A sua personalidade mais fechadinho, mais introspectivo, mais reflexivo, pode ser útil no reino de Deus. A gente só precisa submeter isso a Ele. Segunda coisa que você não pode esquecer. Qual era a primeira, hein, gente? Qual a primeira que não pode esquecer? A primeira que não pode esquecer. Quem você é coletivamente. Você é corpo. Segunda coisa que não pode esquecer. Quem você é individualmente. Deixa eu ver a hora. Por quê? Porque a gente às vezes se empolga tanto, é maravilhoso. Quando você entende a questão da unidade, quando você entende o que é ser um só, ser igreja, você fica tão empolgado com isso que você vai vivenciar isso o tempo todo. Só que a gente não pode ir para o outro extremo. Só coletivo, comunhão. Meus irmãos, tô junto, ora junto, louva junto. Quem é você sozinho quando não está na igreja? Entendeu? É o segundo ponto. Primeiro ponto, quem sou eu coletivamente, com o meu corpo, igreja. Segundo ponto, quem sou eu individualmente. O Senhor sabia tanto, Jesus sabia tanto da condição do coração do homem, da escuridão do nosso coração, do nosso orgulho, da nossa preguiça, das nossas invejas, das nossas imoralidades. Ele sabia tanto das nossas lutas, que Ele trouxe uma celebração que faz com que a gente se olhe no espelho todas as vezes. Ele sabia tanto que até o mais santo dos crentes passa por lutas, que Ele estipulou uma celebração que a gente precisa passar por essa autoanálise, por essa reflexão. E gente, não se engane. A ceia, ela fortalece a sua fé. Não é qualquer coisa, gente. Não é um culto qualquer. Não estou indo para o misticismo, estou trabalhando consciência. É consciência, entendimento. Quando nós participamos dessa celebração, nós estamos olhando, como o Alda sempre fala, nós olhamos para Deus e para o seu sacrifício. Nós olhamos para o lado, para os nossos irmãos, e nós olhamos para dentro de si mesmos. A ceia pode nos trazer um fortalecimento espiritual. A ceia pode nos trazer um senso de unidade. A ceia pode nos trazer um senso de santidade. A ceia pode nos trazer um senso de responsabilidade como cristão e agente do reino. A ceia me fortalece. Ela vai me fazer ver se eu realmente estou firme. Se eu estou permanecendo na videira verdadeira. Será que eu permaneço na videira? Será que eu ainda estou em Cristo? Será que eu estou me alimentando dessa seiva todos os dias? Será que Cristo é a fonte da minha vida? Será que eu estou enraizado?
Será que eu estou acostumado com a igreja só? Será que eu estou indo para o culto porque eu estou acostumado? Será que eu realmente estou nisso? Será que Cristo está em mim? Será que eu permaneço? Por quê? Permanecer é uma hora. A gente não pode esquecer quem nós somos. É proibido esquecer quem somos. Primeiro ponto, quem somos coletivamente. Segundo ponto, individualmente. É proibido esquecer quem nós somos. Um dos nossos maiores erros é a gente esquecer quem nós somos. Nós esquecemos que somos maus. A nossa essência não é boa. A nossa essência é má. Então por que às vezes a gente mesmo com a essência má, a gente consegue fazer algumas coisas boas? Por que é? A Bíblia fala que nós somos maus. Essencialmente maus. Que não há não há alguém bom que não seja o Senhor. Por que nós ainda conseguimos fazer coisas boas? E eu não estou falando só de crente não, gente. Estou falando de qualquer pessoa, de outra religião, sem religião. Por que nós conseguimos fazer coisas boas, mesmo que a nossa essência seja má? Porque mesmo que a nossa essência seja má, nós somos criados por Deus à sua imagem. Então, ainda assim, mesmo corrompidos, a imagem de Deus, vez ou outra, transparece sobre nós. Imagem de Deus. É por isso que às vezes, mesmo maus, conseguem ter atitudes boas. É por isso que a gente, mesmo corrompido, consegue fazer uma música tão linda que você escuta e parece que está no céu. É por isso que às vezes uma pessoa mesmo má consegue fazer uma pintura tão maravilhosa que você olha e pensa, meu Deus, isso é sobrenatural. Como é que uma pessoa consegue fazer uma arte dessa? Tudo isso é a imagem de Deus sobre nós. Tudo isso é Deus dizendo assim, eu ainda estou aí presente em vocês, só que está corrompido. Por quê? Porque escolhemos o pecado. O que nós precisamos fazer é abrir mão desse pecado. E entendemos que fomos escolhidos e a nossa vocação foi para ser o quê? Filho de Deus. É por isso que, gente, como nossa essência é má e tudo aquilo de bom que a gente fizer é um reflexo do próprio Deus e não é glória nenhuma nossa, nós não podemos esquecer que nós somos pecadores. Nós não podemos esquecer que fomos escolhidos por Deus pela graça. Nós não podemos esquecer que nós fomos escolhidos por Deus para estarmos nesse lugar. Nós não podemos esquecer que não foram as nossas qualidades que deixaram Deus assim, nossa, como a Erika é boa, como a Erika é justa, então eu vou escolher ela para ser parte da minha igreja. Sempre pensa. Só Deus sabe o método de escolha dele. Tem pessoas que você fica, por que Deus escolheu essa pessoa? Ele tem os seus métodos. Por que Deus colocou essa pessoa nesse lugar junto com esse povo? Ele tem os seus métodos. A gente se submete crendo. Sabe por que a gente se submete? Porque a gente confia nele. Sabe qual é? Sabe o que eu falo muito com meus filhos? Às vezes tem umas situações muito difíceis com criança. Por exemplo, eu fui levar o Benjamin para fazer exame de vista. E aí tem que colocar o colíriozinho, né, para dilatar a pupila. E na hora que coloca, arde. E aí ele tem muito medo, ele tem pavor de qualquer coisa no olho dele. Porque uma vez, quando ele era muito pequeno, caiu o shampoo, quase que não consegui tirar, e aquilo traumatizou. Então qualquer coisa no olho dele, ele fica muito nervoso, apavorado. E eu já fui pensando na situação que eu enfrentava. E aí quando eu cheguei lá, que foi pingar o colírio no olho dele, ele fez um escândalo que o hospital todinho ficou olhando para saber o que estava acontecendo. Aí eu tive que ir lá e falar assim, você confia em mim? Aí ele, você confia em mim? Eu sou sua mãe, você confia em mim? Vai arder um pouquinho, mas vai passar logo. Tá certo, mãe. Aí ele virou, posso ficar com o olho fechado? Pode. Porque elas botam um buraquinho aqui, né? Aí foi e deu certo. Mas sabe que eu fiquei refletindo sobre isso. Por que a gente obedece a Deus mesmo em situações desconfortáveis? Porque a gente confia nele. E sabe por que a gente confia nele? Porque a gente tem certeza que ele nos ama. Sabe por que meu filho confiou em mim? Porque ele sabe que eu amo ele. Se pergunte por que você às vezes tem dificuldade para obedecer a Deus.
Será que é uma falta de confiança? Será que você não crê no amor de Deus? É o momento da gente pensar. Então a gente não pode esquecer que nós somos, não podemos. E Jesus é bom porque nós nos esquecemos das coisas, a gente esquece quem nós somos. A gente esquece que a gente vai viver na nossa vida e a gente vai saindo da videira verdadeira e a gente não vai permanecer na videira verdadeira, mas a gente não está percebendo que a gente está se afastando da videira verdadeira. A gente acha que está na videira, mas a gente não está mais. Porque as ocupações da vida vão tomando a nossa mente, vão tomando o nosso tempo. A gente vai saindo e não percebemos. E aí nós viramos como doentes espirituais, ou mortos espirituais, ou crentes que dormem, no sentido, falando aqui no sentido espiritualmente falando. Dormindo. Que dá vontade de você chegar e dizer assim, acorda, cara, o reino de Deus é real. Cristo está voltando. Desperta do que dorme. A ceia nos traz para esse entendimento. Ei, desperta. Aleluia. Olha para você, onde você está. Como está a sua vida? Quais são suas prioridades? A ceia nos desperta para isso. E nós precisamos disso. Jesus colocou isso como uma ordem porque ele sabia que se não fosse ordem, a gente não fazia. E a gente faz. E a gente entende por que é que ele instituiu a ceia. Porque nós precisamos nos lembrar sempre quem ele é, a qual corpo nós pertencemos e quem que nós somos. Porque a gente precisa todo mês, no caso aqui, né? Passar por uma análise. Passar por uma... Não é? De qualidade, não sei o que é de qualidade. Controle de qualidade. Como é que tá, né? Vamos passar por controle de qualidade. Como é que eu tô? Sabe por quê? Porque se a gente não faz isso, se a gente não discerne isso, se a gente faz de qualquer jeito, aqueles elementos que são bênção para nós se transformam em juízo. E a gente está se alimentando do próprio juízo de Deus sobre nós. Então, se você não discerne o corpo, o sangue e a situação, tudo que está acontecendo, tudo que envolve isso, nós estamos nos alimentando para o nosso próprio juízo. Por fim, gente, eu já quero deixar aqui o pastor preparado. A celebração é um apelo à autoanálise. A celebração pode ser a sua última ceia. Aquela foi a última ceia de Jesus. Muitos discípulos não imaginavam que aquela era a última ceia, mas aquela foi. Hoje pode ser sua última ceia. Por dois motivos. Ou porque Cristo pode voltar a qualquer momento, ou porque você pode encontrar com Ele a qualquer momento. Nenhuma das coisas são ruins, viu? Não encare a morte como algo ruim, não. Se você morreu em Cristo, é lucro. É melhor que estar aqui. Então essa pode ser sua última ceia. Como você celebraria a sua última ceia? Celebre as suas ceias como se fossem as últimas. Sabe por quê? Porque Jesus diz assim, olha, essa aqui é a última vez que eu estou bebendo do fruto da vide. Porque da próxima vez que eu beber, tá de jejum por nós, hein? Porque da próxima vez que eu beber de novo, vai ser com vocês no reino de meu Pai. Aleluia. Façam isso até que eu venha. Façam isso até que o reino esteja entre vocês, que ele volte para reinar e a gente sei todo mundo junto. E cada vez que a gente se reúne, a gente lembra disso. Até que ele venha, e ele vem. Você está preparado para ceiar como se fosse a última ceia? Vou chamar aqui o pastor para a gente fazer esse momento. E eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Vamos bater palma para o Senhor. Que Deus bom, né? Que Deus bom. Estava aqui lembrando, né? Tem coisa que eu prego, eu não sei mais nem foi que eu preguei.
Mas eu estava olhando essa Érica pregando, e eu disse assim, como a nossa igreja tem pessoas para ensinar, né? Dedicada ao ensino. Pastor Rafael aqui também trouxe uma palavra muito boa na culto de Santa Ceia passado. E eu não sou vaidoso quanto a isso, querido, de achar que culto de Santa Ceia só eu posso pregar ou só eu posso dar ceia. Não. Pelo contrário, eu quero que pessoas aqui tragam uma visão acurada, uma visão diferente, não distorcendo a Bíblia, mas uma percepção diferente a respeito da Santa Ceia. Isso é a diversidade do Senhor, sabe? Deus tem essa diversidade com relação às visões, não muda a doutrina bíblica, mas muda a percepção, muda a forma de passar. Né? E é muito bom que nós temos pessoas assim, e é isso que vai acontecer na célula. Você vai encontrar pessoas diferentes de você, com uma percepção diferente. Às vezes um líder mais evangelista, às vezes um líder pode ser mais pastor, mais desbravador com relação à liderança da sua célula. Isso é normal, isso é o reino de Deus, a gente lidar com as diferenças, lidar com pessoas diferentes, amém? Queria convidar aqui, deixa eu chamar aqui duas pessoas aqui queria convidar a Marlil Domício, tá bom? Vamos distribuir a ceia. E cadê o Alisson? Para trabalhar. nós vamos distribuir a Santa Ceia, tá bom? E enquanto a Marli e o Domício, eles vão distribuindo a ceia, tá certo? Eu vou ler aqui as palavras de Jesus, que Paulo repetiu as palavras de Jesus acerca da ceia do Senhor. Lá em 1 Coríntios 11, né, versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão. Pegamos o pão. E tendo dado graça, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Eu quero convidar vocês a ficarem de pé. Nós vamos dar graças ao Senhor pelo corpo de Cristo, nós vamos dar graças ao Senhor pelos alimentos, amém? Vamos orar aqui pelo pão. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, meu Pai, por esses elementos que o Senhor nos deixou, para que nós possamos, Deus, trazer na nossa memória aquilo que o Senhor fez por nós. Deus, muito obrigado, meu Pai, pelo pão vivo que desceu do céu. Muito obrigado, Senhor Deus, porque este pão hoje nos dá vida e vida em abundância. Obrigado porque hoje a nossa alma pode nos alimentar, meu Pai, pode ser alimentada pelo Senhor, pode se alimentar por esse pão gratuitamente, Pai. Amém. Obrigado por isso, Senhor Deus, pelo teu corpo que é dado por nós. Amém? Amém. Queria convidar vocês podem fazer a distribuição enquanto eu vou falando. E aí no versículo 19 ele diz: com tudo. Opa, vou bloquear. E aí ele diz assim no 24: e tendo dado graça, o partido disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Então nesta manhã você está recebendo uma representação de Cristo nas suas mãos. A partir do momento que você for se alimentar do pão, você está se alimentando do pão do próprio Cristo. A sua alma, ela está esbravejando, ela está clamando pelo Senhor, a sua fé está sendo alimentada. Por isso que é importante que você ceiar junto conosco, porque é o momento que você também estará sendo alimentado pelo Senhor. No 25 ele diz: do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberes o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então, queridos, esse momento que você vai cear, esse momento que você bebe do suco de uva, que você come do pão, você está lembrando do dia que Deus lhe chamou pelo seu nome. Você está lembrando do dia que Deus disse assim: olha, se lembra daquilo que vocês achavam nada, de que
que você estava perdido aí, andando neste mundo aí, como se não tivesse pai. Mas eu hoje te chamei. Eu hoje restaurei você. Restaurei o seu coração, restaurei a sua vida, o seu casamento, o seu filho. E olha só onde você está hoje. Sabe, beber do cálice do Senhor é sabendo que aquela purificação de Deus veio sobre você. Aquela limpeza da alma, aquela limpeza que você se achava tão inútil, tão sujo, que você olhava para si e disse: Senhor, não presta para nada. Senhor, não dá nada aqui, eu não sou ninguém, eu não consigo passar disso. E aí você se lembra daquele Deus, daquele Jesus que lhe limpou, daquele Jesus que aquele Deus que quando olha para você, ele só enxerga a imagem de Cristo na sua vida. Ele só enxerga o sangue, ele só enxerga o corpo do Senhor sobre você. Porque você foi liberto para o Senhor, para engrandecer o nome dele. Então vamos fazer o que Jesus determinou naquele dia, quando ele comeu e bebeu ali com seus discípulos. Amém? Pegue seu pão. Cada um pegue seu pão. Nós vamos comer do pão neste momento. O Alisson vai cantar um louvor e eu queria que você, nesse momento, agradecesse o Senhor pelo corpo. Amém? E na hora do suco nós vamos cantar um próximo louvor também, mas nós vamos ter um momento de comunhão, de troca também de cálice. Eu queria que você trocasse o cálice com alguém depois do louvor, porque é um momento também de você se relacionar, de você, olha, agora eu estou aqui, né, em conexão com o Pai, agora eu vou com os meus irmãos. Então todo mundo com um pãozinho você vai colocar na sua boca nesse momento. Amém? Nós vamos louvar o Senhor agradecendo pelo seu corpo que foi dado por nós. Obrigada, Senhor. Você possa abrir a sua boca de gratidão. Te agradeço.
vai dizer quão ele é importante para você. Dê um abraço nele. Amém? Como é precioso, irmão, estarmos juntos aqui e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu, o seu sangue no Calvário, uma vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Com você não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir perdoa, meu irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Aleluia! E agora nós vamos, depois que nós comemos do pão do Senhor, então vamos agora beber do cálice da nova aliança, o cálice do perdão, o cálice da transformação que Deus fez na nossa vida. Amém? Amém. E que essa memória de Cristo em nós nunca venha morrer, mas que a gente possa lembrar eternamente, mesmo nos dias de luta, né? Que quando vem as lutas, a gente pensa em desistir, pensa em fraquejar, mas que nós venhamos sempre estar lembrando. Amém? Vamos tomar o cálice do Senhor em alegria. Glória a Deus. Bebei todos. Glória a Deus, obrigado. Porque Ele vive. Eu bem sei. As mãos. Ele está. Mais uma vez, porque Ele vive. Porque Ele vive. Nós vamos encerrar o culto nesta manhã desse modo, amém? Que esta semana seja poderosa na sua vida. Eu profetizo que portas sejam abertas nesta semana. Que você receba uma ligação inesperada. E quando você chegue no seu trabalho, você chegue como um soldado de Cristo. E onde você for, você saiba que o Senhor está com você. Que as portas do Senhor, que as portas do celeiro do céu sejam sobre a sua vida. Que você alcance todas as bênçãos celestiais do Senhor. Que os processos que estão encaventados, eles
a resposta do alto que você tanto precisa. Amém? Do amor de Deus, nosso Pai.